Planejar cidades é como planejar economias, sempre dá errado. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não é de hoje que políticos e burocratas descobrem a brilhante ideia de mudar a capital do país para um local totalmente novo, totalmente planejado. A ideia faz sentido, afinal, governos se propõem exatamente a isso, planejar e organizar a sociedade. Mas, tipicamente, cidades crescem de forma histórica, sem um padrão ou planejamento significativo. São crescimentos orgânicos. O que acontece em algum momento é que o burocrata tem essa ideia, cria a cidade nova e essa cidade fatalmente não resiste ao teste do tempo. Algumas ficam vazias como grandes elefantes brancos, outras ficam superpovoadas, retornando ao padrão anterior de cidade orgânica. Políticos fazendo o que fazem de melhor, torrar rios de dinheiro do contribuinte inutilmente, enquanto aumenta o grau de conforto dos próprios burocratas do governo e se isola ao máximo dessa gentalha chata que fica cobrando coisas. Vamos listar 5 exemplos de capitais planejadas extremamente caras e que falharam ou vão falhar completamente. Washington, D.C., Estados Unidos. A capital dos Estados Unidos foi uma cidade planejada. Sim, após a fundação dos Estados Unidos, decidiu-se que seria criado um distrito federal, o Distrito de Colômbia, onde seria criada a capital do país. Por que fizeram essa mudança? Bem, quando as 13 colônias se separaram na Inglaterra, houve alguma confusão sobre onde seria a capital. O governo originalmente ficou na Filadélfia, depois foi para Nova York, depois voltou para Filadélfia, até que decidiram criar uma capital própria para isso. As desculpas dos governos são sempre as mesmas. Precisamos de mais agilidade, precisamos pensar na defesa da capital. Em 1790, o Congresso americano aprovou a Residence Act, que previa a criação de uma capital nas margens do rio Potomac, entre os estados de Virgínia e Maryland. O planejamento da cidade seguiu a grade cartesiana, que era o padrão na época, com algumas avenidas enviesadas, cujo objetivo era facilitar o trânsito, mas que acaba apenas servindo para confundir todo mundo na hora de guiar. O Capitólio, ou prédio do Congresso americano, é o centro de tudo, com uma grande área à frente até o rio Potomac, onde se concentram vários monumentos. O Monumento a Washington, o Lincoln Memorial, o Museu Smithsonian. À direita dessa linha fica a Casa Branca, a sede do Poder Executivo. Atrás do Capitólio fica a Suprema Corte. A cidade em si hoje abrange todo o Distrito de Colômbia, originalmente planejado, e mais várias cidades do entorno, onde, adivinha, residem as pessoas mais pobres. Hoje é uma das maiores áreas metropolitanas do país, com problemas de trânsito, segurança iguais aos das outras cidades. Não preciso dizer que o desenho em grade, que era o máximo do planejamento na época, hoje se mostra terrível, porque não tem escalabilidade para o trânsito. A escolha do local da capital também, próximo ao Oceano Atlântico, que era estratégico na época, por ser crucial a proximidade com os portos marinhos, hoje se mostra estrategicamente ruim, visto ser um alvo relativamente fácil de ser atingido por mísseis disparados de submarinos no Oceano Atlântico. No final, não há como discordar que a cidade tem alguns monumentos bonitos, mas dada a fortuna que foi investida ali, chegou-se a uma cidade com os exatos mesmos problemas de todas as demais cidades, os ricos morando no centro, que é caro demais para os pobres, que se espalham pelos vários municípios do entorno e levam uma eternidade para chegar ao centro. Só ajudou político e burocrata. Naypyidaw, Mianmar. Você deve se lembrar do recente golpe militar em Mianmar, uma imagem que ficou famosa de uma instrutora de aeróbica dançando em frente a uma enorme avenida por onde passavam os tanques que estavam dando o golpe. Pois é, a megalomaníaca capital planejada de Mianmar possui enormes estradas, enormes avenidas ligando o nada a lugar nenhum e principalmente fornecendo o transporte luxuoso e confortável para burocratas e políticos, ao mesmo tempo que mantém o povo, principalmente da antiga capital Yangon, bem longe. A proposta da capital foi aprovada em 2005 com o propósito de desenvolver o interior do país. Vamos sair dessa cidade de Yangon que tem o trânsito muito ruim, vamos colocar a capital em um lugar estrategicamente mais defensável. Só que o projeto, extremamente ambicioso para um país que não é tão rico assim, ficou pela metade.
Alguns prédios grandiosos chegaram a ser criados lá, mas simplesmente não tem como colocar o povo, é simplesmente longe demais, é tudo grande demais. A cidade é usada apenas por quem não tem como evitar usá-la e mostram o que acontece com uma capital planejada que não dá certo no outro sentido. Ao invés de ter população demais, ela tem população de menos. Um monte de dinheiro jogado fora. Talvez algum dia resolvam acabar a construção da capital, mas daí o custo de manutenção desse exagero certamente cobrará seu preço. Nova capital administrativa do Egito. Esse é o caso mais recente. A capital do Egito, chamada Cairo, é uma cidade enorme e tumultuada que tem um trânsito terrível. Como todos os outros casos, os políticos tiveram aquela brilhante ideia. Vamos criar uma nova capital para que políticos e burocratas tenham menos trânsito e não precisem se incomodar com a presença de meros pagadores de impostos. Assim, uma vez que não tem absolutamente nenhum outro grande problema no Egito, o governo egípcio pegou um empréstimo de 53 bilhões de dólares com a China para construir a sua nova capital. A cidade ainda está sendo construída. Uma parte dela já está pronta, são prédios belíssimos, shopping centers, avenidas suntuosas, parques muito bonitos. Porém, a capital, que ainda nem tem um nome direito, sofre com problemas de falta de água e já mostra sinal do elitismo de todas as demais. É cara demais para o cidadão comum, acaba servindo apenas aos políticos ricos, os pobres que trabalham lá terão que se deslocar de longe, para o meio do deserto, para conseguir viver. Isso se o país não quebrar para pagar essa dívida com a China. Desejamos melhor sorte ao povo egípcio. Canberra, Austrália. A capital da Austrália foi alvo de disputa historicamente entre Sydney e Melbourne, as duas maiores cidades do país. No final do século XIX, decidiram fazer uma cidade nova, uma capital totalmente nova, para que nenhuma das duas cidades fosse favorecida com o governo. O local escolhido é hoje chamado de Canberra. A cidade abriga a sede dos 3 poderes governamentais, porém, muito pouco além disso. É uma cidade pequena. A disposição da cidade é claramente inspirada em Washington, com o antigo parlamento sendo o elemento central e um grande parque nos 2 lados de um lago, unindo os principais prédios do governo e monumentos. O fato é que, embora a capital seja em Canberra, a maior parte das funções executivas do governo continuam distribuídas entre Sydney e Melbourne, tornando esse mais um caso de enorme desperdício de dinheiro, uma completa inutilidade. Sim, é uma cidade bonita, funciona bem para quem mora lá, mas apenas para os burocratas e políticos que moram lá, excluem todo o resto da população sem cumprir, de fato, nenhuma função que não poderia ter sido exercida em Sydney ou Melbourne apenas. Brasília, Brasil. Não preciso explicar essa história porque você, brasileiro, já a conhece. Ao tomar posse, o comunista Juscelino Kubitschek, enamorado pelas cidades planejadas russas, encomendou dos arquitetos comunistas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer o projeto de uma nova capital para o Brasil, e ficou realmente igualzinho a uma cidade comunista. O conceito de superblocos, as grandes avenidas centrais, o eixo monumental e o eixão, a esplanada dos ministérios, Praça dos 3 Poderes, tudo muito lindo, planejado para ser percorrida de carro. A cidade é visivelmente hostil para quem anda a pé. Poucos lugares têm sequer calçada para você caminhar. Pouquíssimos sinais de trânsito. Atravessar uma rua é uma dificuldade. Um planejamento que poderia até ter sido considerado razoável na época, hoje se mostra totalmente insustentável. Isso sem contar, lógico, o absurdo desperdício de dinheiro. Brasília foi provavelmente o maior roubo por corrupção ocorrida em toda a história do governo brasileiro, talvez de todos os governos do mundo, só superado pelo petrolão do Lula. O comunista de carteirinha Juscelino Kubitschek, desejando roubar muito, mas muito dinheiro mesmo com corrupção, aproveitou que já existia essa ideia de se criar uma capital no Planalto Central e se esbaldou na corrupção. Veja, eu não tenho nada contra a cidade de Brasília em si, eu acho um lugar ótimo, eu morei por muito tempo lá, fiz várias amizades, reconheço que a cidade tem qualidades únicas e muitos lugares bonitos, mas fechar os olhos para o absurdo do custo dessa mudança está acima das minhas capacidades. Brasília hoje sofre o mesmo problema de toda grande cidade, até engarrafamento, que era algo que ninguém esperava que acontecesse, tem acontecido por lá. Ah, mas ajudou a povoação do Centro-Oeste. Ok, então por que não
mover a capital para Anápolis ou Goiânia teria saído uma fração do custo e teria o mesmo efeito. Ah, mas protege o Brasil de um ataque militar em caso de guerra. Sim, muito útil devido a todas as 500 guerras que nós nos envolvemos todos os anos. Enfim, só serviu para enriquecer empreiteiros e políticos. No final, infelizmente, o resultado de toda a cidade planejada é o mesmo. É um desperdício enorme de dinheiro que pode até funcionar por um período, mas ou a cidade começa a se desenvolver organicamente depois e daí acaba tendo os problemas de toda a cidade desenvolvida organicamente, ou ela acaba falhando pelo outro sentido, sendo esvaziada, ninguém usando aquela cidade. No final das contas, serve para o luxo e benefício de uma elite política por algum tempo, mas inevitavelmente dá errado. Mises, em 1921, detalhou logicamente porque todo regime comunista falha. O problema do cálculo econômico é impossível de ser resolvido sem preços num livre mercado. Qualquer governo que tente controlar demais a sua economia, ou, no limite do comunismo, controlar todos os preços, inevitavelmente irá falhar. Eu não sou especialista em arquitetura ou urbanismo, mas tenho para mim que deve existir algum princípio similar a se aplicar às cidades. Quem quer controlar demais a vida em sociedade acaba tendendo ao caos. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!